A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estou muito feliz que estamos na segunda lição da nossa revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias de hoje que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. E a nossa lição de hoje, marcada de 10 de julho de 2022, ela traz aqui o título A Sutileza da Banalização da Graça. Texto áureo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A nossa verdade prática traz que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Leitura diária. Deus achou por bem salvar. Não há um só justo diante de Deus. A responsabilidade humana, a nefasta consequência do pecado. A graça de Deus é oferecida a todos. E a graça de Deus é eficaz para quem quer crer. A nossa leitura bíblica em classe traz que em Efésios, capítulo 2, dos capítulos de 4 a 10, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou justamente com Ele, e nos fez acessar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por amor da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui, na lição, é preciso compreender de maneira bíblica o conceito da graça de Deus. A graça, nós vamos ver que nas cartas paulinas fala sempre do amor imerecido. Então, aqui dessa compreensão, os crentes dependem para não banalizar um bem tão precioso. Nesta lição, temos o propósito de analisar a graça de Deus no sentido bíblico, histórico e contemporâneo. Que os seus alunos se conscientizem de que a graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e por isso não pode ser banalizada. E os objetivos específicos a cada tópico o primeiro é explicar a natureza da graça, o tópico 2, o segundo aqui, apresentar a graça no contexto bíblico, e 3, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante,
E o quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. Uma introdução breve aqui da nossa lição diz que nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Aqui, para nós entendermos um termos de favor, quando nós fazemos um favor para alguém, nós ficamos contentes, né? Por estar ajudando aquela pessoa, né? E aquela pessoa, quando recebe os favores nossos, no contexto do mundo, né? Elas ficam imensamente agradecidas. E esse favor imerecido, nós iremos ver aqui no decorrer da lição, que é um estudo que hoje a graça na igreja, no contexto religioso, ela está sendo negligenciada na realidade. E aqui, o tópico 1 traz compreendendo a graça. Então, a graça divina, né? A graça divina. Ao se afirmar que a graça é divina, e se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Vimos aqui que se a graça é de origem bíblica, lógico, meus irmãos, que naturalmente que ela vem de Deus, tá? E foi ele, né, o nosso Deus, quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Aqui, então, aprove, né? O significado é agradar, satisfazer, dar prazer. E aqui no item 2, subitem 2, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Nossa justiça própria é como trapo da imundície. Isaías 64:6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem preço que pagar. Uma síntese é que Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. E, por isso, a graça é um favor imerecido. O apóstolo Paulo fala muito nas cartas dele na graça como um favor imerecido. Nós que somos pecadores, né? E quando Jesus nos salvou, né? Ele já tinha um propósito de salvação. Então, mas ele sofreu várias consequências, até física, para nos salvar. A graça no contexto bíblico. A necessidade da graça.
Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado para ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele e como tal para os homens que estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se liberar. Não podia por a si mesmo libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. Então aqui o duplo do amor de Deus é o amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Deus é justiça e ama os pecadores. Se por um lado a justiça exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça perfeita. 2. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus ama a todos os homens. Logo, o mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc., todos serão aceitos por Deus, se receberem a graça divina. Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo só se torna eficaz na vida daquele que crê. E uma síntese do nosso tópico aqui é que, no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Então, esse favor imerecido é espalhado para todo mundo, todos, indistintamente. No tópico 3, a graça no contexto da reforma. E o subtópico 1, a corrupção da doutrina da graça. Aqui, o contexto histórico da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar
alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia a influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, o maior interesse pela educação, que seja de um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé, somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. 2. A restauração da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agustiniano, e torna a principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras, a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram, até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas, e é pela graça somente que somos salvos. Um resumo do tópico 13 é que a graça no contexto da reforma revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. 4. A graça no contexto contemporâneo. Subtópico 1. A graça barateada. Há muito, a expressão graça barateada foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o Evangelho, expresso por alguns ensinadores, não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influências os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o Evangelho da genuína graça de Deus. 2. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia no alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o preço custou caro. 2 coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal aoristo diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado. A nossa salvação é graça. A nossa salvação, isso é graça. A síntese do tópico 4, no contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor
de tão grande doutrina. Conclusão. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é graça de Deus. Vimos como graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua em nossos dias, ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Revisando o conteúdo. Primeira questão. O que se quer dizer com a expressão a graça é divina? Qual é a diferença entre a graça universal e a graça universalista? Segundo a lição, como surge a Reforma Protestante? O que quer dizer a expressão graça barata? O que o apóstolo afirmou ao escrever aos Coríntios? Nessa lição apareceu a palavra vocábulo. Lombo, né? A palavra lombo. O que significa lombo? Cada uma das regiões simétricas situadas de um lado e do outro da coluna vertebral, abaixo ou após as costelas. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos. Aprendemos bastante e conto com vocês na próxima aula. E eu desejo que vocês tenham um domingo aí da aula com muito aprendizados e estudos. E fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.